Hoje foram divulgados os dados de desemprego referentes ao trimestre encerrado em maio. E a taxa fechou no menor patamar para o período desde o início da série histórica que começou em 2012. A nossa analista de economia, Lucinda Pinto, está aqui no estúdio para explicar os números deste cenário. Boa notícia, né, Lucinda? Ou com uma taxa de juros ainda tão elevada, ter uma taxa de desemprego desse tamanho significa uma contradição? Não, temos que aumentar mais os juros. É isso também? Boa Ainda noite. não. Boa noite, Márcio. Ainda não. Mas a verdade é que, embora realmente a taxa de desemprego esteja num patamar ainda muito baixo, esses resultados da PNAD começam a mostrar alguma reação negativa do mercado de trabalho a esse nível de taxa de juros. Porque realmente parece uma contradição, um juro tão alto e o mercado de trabalho aquecido. É bastante normal que o mercado de trabalho seja o último a reagir a qualquer ciclo. Inclusive, quando o Banco Central começa a cortar os juros, é a última coisa que a gente percebe, o último efeito positivo desse movimento também acontece no emprego. E o inverso é verdade, só que dessa vez parece que está demorando mais do que é normal, os economistas tentam entender o que está acontecendo. Agora, esses dados realmente começam a sugerir que esse efeito começa ainda lentamente, devagar, mas a gente já começa a perceber. Então, a gente preparou aqui uma tela com os principais números. Então, a taxa de desemprego ficou em 5,6% no trimestre, né, que termina em maio. E quando a gente compara com o que se via um ano atrás, olha, a taxa era de 6,2%, que já era uma taxa baixa, mas a gente foi para ainda menor, para um nível ainda menor. O que chamou a atenção dos economistas e que por isso existe essa leitura de que começa a haver uma resposta negativa do emprego. A taxa de informalidade, ela continua alta, ela está em 37,3% desse total aqui de empregos. Isso não é uma boa notícia. Então, aqui a gente está falando de pessoas que não têm carteira assinada, não são funcionários públicos, não têm uma empresa aberta para prestar serviços. Então, esse é um patamar alto que mostra ainda uma falta de qualidade, digamos assim, nesse emprego todo. E pela primeira vez, desde agosto do ano passado, a gente viu uma pequena queda na renda média real. Então, segundo o IBGE, essa renda média é de 3.726% nesse período e ela era 0,7% maior no trimestre terminado em abril. É muito discreto ainda, Márcio, mas a gente já pode começar a esperar, na verdade, que haja realmente alguma resposta, porque com esse juro de 14%, muito difícil que esse emprego siga tão vigoroso. E isso é bem relevante neste momento, porque o mercado de trabalho, na verdade, é o grande motor da atividade econômica neste momento. Toda hora que a gente fala de algum dado positivo, como nessa semana nós comentamos, o fato de haver um recorde no número de viagens de avião, a gente sempre relaciona ao fato de que as pessoas estão empregadas e com um rendimento mais alto. Então, esse é um fator que pode mudar um pouco essa dinâmica toda. Conter um pouco esse consumo. É isso. A Lucinda continua aqui com a gente porque olhamos para o mercado financeiro. Hoje, os bancos tiveram destaque no principal índice da nossa bolsa. Explica isso, Lucinda. Márcio, essa semana, até contradizendo algumas das expectativas, a gente viu um movimento mais positivo, inclusive de ingresso de capital estrangeiro. E o investidor estrangeiro, ele busca ações que são mais líquidas, são ações que são mais fáceis de vender se ele desejar, são empresas que têm bastante negociação em bolsa. E os bancos estão entre essas empresas mais buscadas, mais procuradas nesse momento. Então, a gente viu, na verdade, um saldo positivo. Vamos ver primeiro, então, como é que ficou o Ibovespa no dia. Ele subiu 0,76%, o que contribuiu também, além desse fator específico dos bancos. A gente viu uma ata do Copom abrindo o caminho para uma possível nova queda da taxa Selic na próxima reunião do Copom. Isso foi uma boa notícia. Os juros futuros caíram um pouquinho, isso ajuda a Bolsa. E também vieram dados de inflação um pouco mais positivos essa semana. A gente se surpreendeu com o IPCA 15 um pouco abaixo do esperado. Então, foram boas notícias para o mercado. E o dólar caiu, chegou a subir para R$ 5,20 na semana e fechou em queda de 0,21% hoje. Agora, vamos ver o saldo da semana, que também mostra aí um vigor até inesperado. O Ibovespa subiu 2,95%, o dólar subiu 0,10%, só que é importante lembrar que o dólar subiu em relação a todas as moedas essa semana. Então dá para dizer que a gente conseguiu encerrar a semana até aqui com saldo positivo.
Lucinda extremamente otimista hoje, hein, Lucinda? Estou me preparando aí para o jogo da segunda, né? Treinando o meu otimismo. A gente se vê na segunda-feira, então. Obrigado, Lucinda Pinto.